Boa tarde, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, item 5. Nesse item, Jesus diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí nós vamos entender por que Jesus disse isso, que dá a impressão assim que ele estava desprezando a mãe e os irmãos, e nós vamos entender o que Jesus quis ensinar com essa questão que ele trouxe, né? Com essa pergunta que ele fez. Então vamos iniciar com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, pedindo que nos inspire, que nos mostre os melhores caminhos para seguirmos em nossas vidas, que nós possamos superar os obstáculos com força, com ânimo, com coragem, com boa vontade e fé, e que nós possamos sempre avançar, sempre, todos os dias, que nós consigamos fazer um pouquinho daquilo que que somos capazes de fazer. Na verdade, que nós possamos fazer tudo aquilo que somos capazes de fazer, não mais nem menos, que assim seja. Quando eu falo isso na prece, que a gente seja capaz de fazer o que nós somos, que a gente faça o que nós somos capazes de fazer, nem mais nem menos, eu quero dizer o seguinte, que a gente não fique se cobrando fazer mais do que nós somos capazes de fazer, e que também a gente não fique fazendo menos do que podemos, né? Que a gente faça na medida, aquilo que nós somos capazes de fazer, que aquilo que a gente deixar de fazer seja exatamente, unicamente, porque ainda não conseguimos, ainda não é o momento, ainda não chegou a hora de a gente atingir esse ponto, e aquilo que a gente fez foi o máximo possível. Então, para não se cobrar demais, né, não ficar achando se culpando, achando que deve fazer mais do que faz, a gente tem que fazer aquilo que a gente é capaz e não se cobrar mais do que isso, mas também não fazer menos, né? Meu gato acabou de dar um pulo aqui e balançou tudo. Mas então vamos lá. Vamos para esse item que Jesus fala. Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Chegando à casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhe responde, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos 3, 20 e 21, 31 a 35. Mateus 12, 46 a 50. Deixa eu só fechar aqui um aplicativo que tá fazendo um barulho aqui. Então, vamos lá. Parece estranho, né? Jesus, o mesmo Jesus que disse honrar o pai e a mãe, que orientou aquilo que a gente conversou ontem sobre honrar pai e mãe, que a gente já detalhou isso ontem, o mesmo que disse isso, disse quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, dando a impressão que ele está desprezando a mãe dele, né? Os irmãos ainda têm, assim, um certo... um pouco mais amena a sensação, porque dizem, né, a gente não sei, mas dizem, não tenho certeza de onde a gente pode encontrar isso, talvez tenha em algum ponto, algum tópico aí da Bíblia, do Evangelho, essa informação, mas diz que os irmãos não eram tão afeitos, né, não tinham tanta afinidade de coração com ele, não achavam que ele era louco, enfim. Então, com os irmãos, a gente até compreende um pouco melhor ele ter dito isso. Mas, em relação à mãe, a Maria,
soa estranho, fica um pouco assim, putz, mas, né, será que ele quis dizer com isso, né? O mesmo que disse ontem que eu digo, porque ontem a gente estudou esse item 3 do capítulo 14, e hoje nós estamos no 5. O mesmo que disse ontem honrar pai e mãe, diz hoje, quem é essa daí que é minha mãe? Será que ela é minha mãe? Então dá a impressão de contradição. Mas, na verdade, o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis ensinar, porque Jesus não dizia nada por dizer, tudo tinha um ensinamento, né? O que ele quis ensinar com essa pergunta foi que os verdadeiros laços não são os laços sanguíneos. Os verdadeiros laços são os de afinidade espiritual. Os laços da carne não são nada diante dos laços espirituais. E que a nossa verdadeira família, a família de coração, tem mais do que nós costumamos chamar de família, que é o companheirismo, a fidelidade, a afinidade, a união, a parceria, a lealdade. Isso, normalmente, existe muito mais nos laços espirituais do que nos laços sanguíneos. Aliás, só existe nos laços sanguíneos quando esses laços sanguíneos também são espirituais. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, que não é garantia. O fato de ser mãe sanguínea, irmãos sanguíneos, pai sanguíneo, não é garantia nenhuma de uma relação familiar com essas pessoas. E aí, nós vamos continuar aqui no próximo tópico, que é a partir do item 8, onde explica melhor isso, parentesco corporal e parentesco espiritual. Só ainda aqui no item 5, 6, nos itens 5, 6 e 7, ressaltando isso. Que Jesus sempre fazia isso, ele sempre falava de uma forma que muitas vezes parece enigmática. Ele não falava diretamente, é o seguinte, os laços de família são sanguíneos, são menos importantes que os laços da família espiritual. Ele não falava de uma forma direta. Nós já falamos sobre isso várias vezes, dos motivos que ele tinha para isso. Estão nos outros episódios aqui do nosso estudo do Evangelho. Então, só dando mais uma continuidade aqui, tá dizendo... tem uma parte aqui que diz o seguinte... que os irmãos de Jesus, os irmãos sanguíneos dele, o tinham mais como um estranho do que como um irmão. Não acreditavam nele. Isso está em João 7, 5. E aí nós podemos partir para o item 8, que é quando se manifesta aqui no Evangelho a verdadeira lição que Jesus quis nos trazer. E aí eu vou ler. Item 8. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém, o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Então, quer dizer assim, o corpo da minha mãe e do meu pai geraram o meu corpo, mas o espírito deles não gerou o meu espírito. Né? O meu espírito eu, espírito, já existo muito antes deste corpo existir. Porque nós somos o espírito. O corpo é só um envoltório carnal temporário em que nós estamos. Né? Estamos, não somos. Por isso que é muito perigoso a gente se identificar demais com o nosso corpo. Isso nos leva a tomar decisões erradas, a agir na vida de um jeito que não é o ideal, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos identificarmos como espíritos e não como corpos. Porque nós somos espíritos que temos um corpo, nós não somos um corpo que temos um espírito, certo? Então, aqui tá dizendo isso, que não foi o espírito do meu pai e da minha mãe que criaram o meu espírito, que não foram meu pai e minha mãe enquanto espírito que me criaram enquanto espírito. Eu já existia muito antes, já fui filha de outras pessoas, já fui irmã de outras pessoas, irmão, posso ter sido irmão de alguém, posso ter sido pai de alguém. Ou seja, os laços de família não estão necessariamente vinculados aos laços sanguíneos corporais. Nós já falamos bastante sobre isso quando nós estudamos o capítulo
no capítulo 4, o item 18. Então, se alguém quiser, né, observar aquilo que nós temos, né, já conversamos aqui, pode encontrar os outros episódios aqui do nosso estudo do Evangelho no canal do YouTube, é o canal Vida Eterna. Vida Eterna, Ana Torres, canal espírita. Que aí nós já conversamos sobre todos os capítulos anteriores. Nós estamos no capítulo 14 e isso que eu falei está no capítulo 4, item 18. Mas aqui também estamos falando sobre o mesmo assunto, mas para quem quiser se aprofundar, né? É interessante ver tudo que tem no Evangelho a respeito disso. Então, enquanto espírito não foi criada pelos meus pais. Enquanto corpo, sim. O corpo deles criou o meu corpo. Eles, enquanto espíritos, não me criaram enquanto espírito. Então, não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe o corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, os pais, qual que é o objetivo da paternidade, maternidade terrena? É você contribuir para o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho. Então, caso nós estejamos fazendo o contrário disso, nós estamos simplesmente descumprindo com uma tarefa santa, uma tarefa importantíssima que nos foi dada. E isso é muito grave. Então, que nós possamos compreender o objetivo da paternidade, da maternidade, e assim nós possamos cumprir com o nosso papel perante Deus, perante os nossos filhos, que é contribuir para o desenvolvimento intelectual e moral destes seres. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Então, existe uma afeição durante a vida terrena que demonstra o quê? Que já existia uma relação anterior entre esses espíritos, de pai, mãe, filhos, etc. Família, né? Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores. Então, gente, não vamos nos iludir. Nós não estamos encarnados dentro de uma família porque nós nos amamos. Não, nós estamos encarnados dentro de uma mesma família para aprendermos a nos amar. Como? Tolerando uns aos outros. Não vamos nos iludir, não vamos ser hipócritas de falar que todas as famílias são lindas e maravilhosas, famílias de comercial de margarina, em que existe aquele café da manhã maravilhoso, farto de alegria e de união familiar. A maioria das famílias não é assim, vamos falar a verdade? Vamos falar a real? Que a maioria das famílias não é assim não, gente. A maioria das famílias tem muita briga, tem muito desentendimento, tem muitas antipatias, exatamente porque nós não viemos aqui a passeio. Nós não estamos encarnados no planeta Terra neste momento, porque nós estamos aqui para viver alegrias e felicidades constantes. Não, nós temos alegrias? Sim. Nós temos satisfações? Sim. Nós podemos buscar por nosso conforto, por nosso progresso material, pelos cuidados com a nossa vida física, material? Sim, devemos. Mas nós temos que ter consciência de que tudo isso serve para o desenvolvimento espiritual. E, inclusive, para que nós possamos aprender, faz parte disso, dessa prova, dessa expiação que nós estamos vivendo aqui nessa encarnação, faz parte disso nós aprendermos a nos amar, a nos afeiçoar, a conviver com pessoas com as quais nós tivemos desavenças e às vezes coisas muito graves que aconteceram entre nós e nossos familiares em encarnações anteriores. Então é por isso que nós encarnamos juntos. Nós não estamos juntos para viver uma grande festa de união e amor, tipo comercial de margarina. Não.
Sinto informar que não. Aliás, assim, quem quiser a realidade, fica aqui. Quem não quiser, quem quiser viver de ilusão, vai seguir quem tá falando de novela e quem tá falando da roupa nova da artista que apareceu na televisão ontem. Nada contra, mas não é disso que a gente se alimenta espiritualmente, não é isso que nos faz evoluir, pelo contrário, isso nos faz nos manter na futilidade, na superficialidade e não nos ajuda a evoluir espiritualmente, certo? Então, quando a gente está buscando uma evolução, a gente tem que encarar a realidade das nossas vidas, do planeta, da humanidade, porque a gente só melhora o que a gente tem consciência, a gente só cura doenças que a gente sabe que existem. Então, qual é a nossa doença? Egoísmo, ódio, maldade, mágoa. E é disso que nós estamos procurando nos curar. Por isso que nós encarnamos ao lado das pessoas que mais nos causam ódio, mágoa e tudo isso que eu já falei, né? Então, gente, não vamos nos iludir, porque é dentro exatamente da família, com algumas exceções que, né, que tá dizendo aqui que também existem famílias que estão juntas por causa dos laços de afinidade, que são pessoas que estão junto pela afinidade espiritual, mas a antipatia reina também entre as famílias, tá? Então, vamos ver aqui qual que é a nossa orientação em relação a isso, né? Porque, como eu estava falando de doença, a gente descobre que tem a doença. E agora, qual que é o remédio? O Evangelho nos mostra a doença e o remédio. E agora nós vamos falar do remédio. Pode acontecer também de esses espíritos estejam completamente estranhos, já li, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Inclusive, isso nos faz pensar no seguinte: quando alguém desencarna, alguém que a gente ama verdadeiramente, que nós temos laços espirituais e não carnais, nós não precisamos ficar desesperados, porque quando passar esse breve momento de encarnação no planeta, nós vamos nos reencontrar. Se esse laço de amor era verdadeiro, vai haver um reencontro. Porque a separação para sempre é quando o laço não era espiritual, não era de amor, o laço era material. Quando apenas existia uma ligação material entre as pessoas, aí sim a morte, o desencarne é uma separação, muito provavelmente, que podemos dizer assim, para simplificar, uma separação para sempre. Né? Porque não tem motivo nenhum para você se reencontrar com aquele espírito no mundo espiritual, porque você não está interessado no espírito, você está interessado na matéria, ou na questão financeira, ou na questão física mesmo, que nós sabemos que existem muitas relações, muitos vínculos, muitos laços que são puramente materiais, e que quando existe o desencarne, acaba a matéria, então não existe mais laço nenhum. E aí sim é uma despedida muito mais contundente do que aquela que é uma despedida temporária, porque o espírito é indestrutível, porque logo passa esse momento desta encarnação e logo nós voltamos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e nós nos encontramos com os nossos entes queridos que foram para lá antes de nós. O desencarne é encarado desta forma, quando nós temos consciência daquilo que nos acontece, daquilo que nós realmente somos. Nós somos espíritos, nós não somos matéria. Nós estamos temporariamente na ilusão da matéria. Eu não estou dizendo que não vai doer, eu não estou dizendo que a gente não vai sentir saudades, e que dependendo do laço que a gente tem com a pessoa e do amor que a gente sente, a gente vai sofrer, né, com essa separação, que pode ser realmente muito dolorida. Não estou negando que o luto seja legítimo, mas um verdadeiro espírita não entra em desespero e nem se revolta contra Deus quando existe o desencarne de um ente querido, seja ele quem for. Porque
nós sabemos que vai haver um reencontro e que é uma separação muito breve. Que esses anos de separação entre nosso desencarne e o desencarne da pessoa para que a gente possa se reencontrar é muito pequenininho diante de tudo que nós vivemos como espíritos na nossa verdadeira vida. No reino de Deus verdadeiro, né? Que não é aqui. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Jesus é no mundo espiritual. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Aquelas pessoas que a gente ama, que a gente encontra na vida e que a gente tem um carinho, uma afeição, um amor por aquela pessoa e a gente não tem laço sanguíneo nenhum com ela. E esse sentimento, às vezes, é muito maior do que o sentimento que a gente tem por pessoas com as quais nós estamos ligados pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Com certeza, né? Nós vemos isso todos os dias. Questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Aqui, como eu disse, aqui mesmo está mencionando, eu estava procurando aqui agora há pouco para falar com vocês, mas aqui mesmo já menciona o capítulo 4, item 13. Eu mencionei o item 18, mas o 13 também está falando disso quando fala vamos ver aqui, o item 13... Quando fala da passagem, essa passagem de Isaías é também muito clara. Vamos ver qual que é o tópico do capítulo aqui. Ressurreição e reencarnação. E, enfim, quando fala de reencarnação, quando fala de laços de família, quando fala de fortalecimento dos laços de família pela reencarnação, porque são reais os laços espirituais, enfim. Tá lá no capítulo 4, tá? Há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. Migrações da alma significa que quando a gente desencarna, a gente não fica no mesmo lugar, a gente passeia pelo universo, pelas diversas moradas que Jesus disse que existem na casa de seu Pai. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Então, às vezes, quando o laço é corporal, é material, ele se desfaz com o desencarne e às vezes até antes do desencarne, né? Não existe famílias que se separam? Existe. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, mostrando aqueles que estavam ali próximos dele, seguindo ele, junto dele. Ou seja, a minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque quem faz a vontade de Deus está próximo de Jesus, tem afinidade com Jesus. Então ele considera sua mãe seu irmão. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos. Olha lá, aquilo que eu falei que eu tinha dúvida no começo, onde que isso poderia estar na Bíblia, né, no Evangelho, a parte de que os irmãos dele não tinham afinidade com ele e era apenas um laço carnal e não espiritual, está em São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Os próprios irmãos dele queriam prendê-lo. Isso é laço espiritual? Isso é laço de amor? Isso prova que os laços materiais não são os mesmos que os laços espirituais. Não é o verdadeiro amor, o que existe necessariamente entre ligações sanguíneas, né? Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual.
eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito. Ele apenas generalizou, ele apenas aproveitou a oportunidade para falar dos laços sanguíneos, e a mãe dele estava lá, então ele já aproveitou e já falou que também serve o mesmo ensinamento para pai e mãe, né? Não quer dizer que era exatamente o caso dele, que ele não tinha ligação com a mãe, ligação espiritual. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada em espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Então, assim nós finalizamos nosso estudo de hoje, e amanhã falaremos sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, ok? Então, vamos finalizar com uma prece. Mais uma vez agradecemos, mais uma vez demonstramos a nossa gratidão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Allan Kardec. Obrigada por nossa vida, obrigada por nossa saúde, obrigada por nossa casa, pelos nossos parentes, pelas oportunidades de aprendizado que eles representam em nossas vidas. Obrigada pela possibilidade de nos unirmos espiritualmente com os nossos irmãos após o desencarne. Que nós possamos sempre olhar, Senhor, para essa encarnação, para essa vida material, como uma passagem rápida, para que um momento de esquecimento da verdadeira vida que é a espiritual. Que assim seja. Então, fiquem com Deus e até amanhã.